A P755 é a TV de entrada da TCL lançada em 2024. Mesmo sendo um modelo de entrada, ele é bem interessante, trazendo uma tela com uma boa qualidade, uma qualidade sonora que me surpreendeu, principalmente pela sua potência sonora. Vem ainda com o sistema Google TV, com suporte a muitas funções, grande variedade de aplicativos e uma interface bastante rápida. E olha, pode ser uma boa opção para quem quer uma TV boa e barata e que também seja atual. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar todos os detalhes da P755, só que antes quero pedir para vocês clicarem aqui no gostei para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas e para ajudar o canal Big Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever, ative o sininho para ser notificado de todos os nossos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. E olha só, essa aqui não é a primeira P755 que eu testo. A convite da TCL, eu fui visitar o estúdio da Adobe, onde tinha um modelo com 98 polegadas. E tem até vídeo aqui no canal, vou deixar link na descrição para vocês conferirem depois. Esse modelo aqui é menor, mas ainda assim é grande, tanto que eu tô até escondido aqui no meio dessa TV. Esse aqui é o modelo de 65 polegadas. Mas a P755 tem uma variedade enorme de tamanhos, começando em 43 polegadas, passando por 50, 55, essa aqui com 65 e chegando até 75 polegadas, então tem tamanhos para todos os gostos e para todos os bolsos também. Esse modelo eu acho bem interessante, acho que vai ser um dos mais populares, já que as pessoas estão procurando TVs cada vez maiores. Essa aqui realmente acaba trazendo aí um bom equilíbrio entre tamanho, custo e também experiência de uso. Bom, temos aqui um painel 4K, mas antes de falar um pouco mais da tela, eu quero começar falando do design. É uma TV com bordas finas, o que já meio que virou padrão nas TVs lançadas mais recentemente. E aqui não é diferente, a P755 traz as bordas finas. A gente até tem um pouquinho de moldura preta aqui na parte superior, mas ela faz parte da própria tela, já que a borda é bastante fina e ela fica somente aqui no topo. A TV não chega a ter borda completamente finita, mas ela chama bastante atenção pelo seu design e só fica mesmo a moldura da própria tela aqui nas partes superior e lateral. A borda inferior acaba sendo um pouquinho mais espessa, mas também é bastante fina. Aqui na parte central temos o logo da TCL e também temos o painel para você operar as principais funções diretamente aqui, sem precisar do controle remoto. As bases, né, os pés, elas ficam no canto da TV, então você precisa de uma mobília grande para poder suportar essa TV, já que elas ficam um pouco mais para as pontas. A TV tem uma espessura de 7,3 centímetros, então uma TV que é muito fina, né? Mas também está longe de ser bastante grossa. Eu gostei bastante do visual que a TCL adotou. A TCL sempre teve um formato característico na parte traseira da TV e ela mudou nessa geração e, na minha opinião, ficou mais bonito, ficou com uma aparência mais moderna, apesar de que raramente você vai olhar a parte traseira da TV, mas em relação às gerações anteriores, eu acho que esse novo visual ficou mais interessante. E as conexões, elas ficam todas aqui do lado direito, enquanto que a entrada de energia fica do lado esquerdo. Já que eu estou falando das entradas, vamos falar logo das conexões. Ele traz um total de 3 portas HDMI, vem com uma porta USB tipo A, possui também uma entrada de RF para você conectar a TV aberta, vem com entrada ótica, entrada para rede LAN e o Wi-Fi Dual Band suportando as redes de 2.4 e de 5 GHz. Ele também traz conexão Bluetooth. Essa TV permite o espelhamento utilizando qualquer smartphone Android através do protocolo Miracast, mas curiosamente ela não traz conectividade com o AirPlay, então não dá para você espelhar a tela dos iPhones ou dos iPads diretamente aqui na TV. Achei um pouco estranho, até porque o AirPlay 2 é um protocolo que tem sido suportado aí pelas TVs mais recentes, mas não está presente aqui na P755. Então você só consegue espelhar a tela de um smartphone Android, não é possível espelhar a tela dos iPhones. E falando de tela, temos aqui um display bem interessante, uma tela 4K, com resolução de 3.840 por 2.160 pixels, proporção 16 por 9 e taxa de atualização de 60 Hz. Bom, ela até alcança uma taxa de atualização de 120 Hz nos tamanhos maiores. Os tamanhos de 53 e 50 não alcançam, somente os modelos acima de 55 polegadas suportam esse recurso. Mas é possível você ter 120 Hz nas resoluções Full HD e Quad HD. Em 4K, ela só consegue alcançar os 60 Hz. Mas pode ser interessante para quem gosta de jogar, então você consegue atingir até os 120 Hz se jogar o game em resolução Full HD ou resolução Quad HD, que eu acho bem interessante. Então é possível alcançar 120 Hz nesses modos, 4K acaba sendo apenas 60 Hz. A TCL não divulga o tipo de painel, mas olha, olhando aqui de lado a qualidade é boa, a imagem distorce um pouquinho, não fica
perfeita como quando a gente está olhando diretamente para ela, mas eles divulgam aqui que essa TV tem um ângulo total de 178 graus. Inclusive, essa TV traz a tecnologia T-Screen, que segundo a TCL, essa tecnologia ela traz um aprimoramento de contraste, um contraste que chega a ser 3 vezes maior do que as gerações anteriores. Os ângulos de visão acabam sendo melhores também e tudo isso consumindo menos energia. Então, de fato, olhando aqui a TV de lado, a gente percebe que ela tem uma boa qualidade de imagem, mas perde um pouquinho, pouca coisa, mas perde alguma coisa em relação quando você está olhando diretamente de frente. É uma TV de LED, né? Então ela traz retroiluminação por LEDs, vem com a tecnologia microdimming. Esse painel traz também 1 bilhão de cores e alcança até 95% da escala de cor DCI-P3. É inclusive uma novidade também dessa geração. O alcance DCI-P3 também aumentou nessa geração. Vamos dar uma olhada no áudio? Temos aqui 2 alto-falantes de 15 watts cada um. Mas ainda assim ela vem com muitos recursos. Por exemplo, temos aqui o suporte à uma TV com áudio bastante alto. A janela flutuante aqui nos smartphones da Samsung, ó, tanto no S4 Ultra quanto no A05 a gente consegue utilizar esse recurso. E você consegue ter vários... Aqui temos 2 coisas positivas. Primeiro que os alto-falantes alcançam uma potência total de 30 watts, são 2 alto-falantes de 15 watts. E normalmente as TVs trazem 2 alto-falantes de 10 watts, totalizando 20 watts. Então temos um som mais potente, só que o melhor é que a gente consegue notar essa diferença na prática. O som acaba sendo mais alto. A qualidade é boa, não achei excelente. Trazendo esse suporte a tantos tem graves bons, apesar de no Galaxy não ser muito bom nos agudos, o som não é tão cristalino, mas definitivamente o áudio é bastante alto. Ele tem um chipset mais poderoso aqui, deslizando. Notem que realmente ele consegue ofuscar bastante aqui a minha voz, justamente porque o volume acaba sendo alto. E entre os recursos de áudio também temos aqui suporte ao Dolby Atmos e também ao DTS Virtual X. E a tela traz o suporte ao HDR10 Plus, não vem com suporte ao Dolby Vision, mas traz aqui o HDR10 Plus. Aqui fazendo o espelhamento de tela, utilizando o smartphone Android. Reparem que ele funciona muito bem. Infelizmente ele não suporta o multitela, o multiview. É possível espelhar a tela do smartphone, mas ele fica exclusivo aqui para o equipamento. Infelizmente não é possível utilizar 2 fontes simultâneas, ter o smartphone, por exemplo, enquanto você está assistindo o vídeo no YouTube ou assistindo algum programa de streaming. Bom, deixa eu desconectar aqui e mostrar o menu. Essa TV ela vem com o sistema Google TV, então ela tem uma boa compatibilidade com aplicativos, até mesmo jogos você consegue instalar. E olha, a nova interface aqui do Google TV está mais focada em conteúdo, então aqui nós temos os aplicativos, ó. Temos a lista de aplicativos. Acho legal que o aplicativo em destaque fica com um certo realce, um efeito que eu acho muito bonito. Tá tudo aqui nessa listagem. E aqui nós temos o foco em conteúdo. Filmes e vídeos que eu assisti, sugestão de conteúdo também para você poder assistir. E aqui inclusive é possível você filtrar por serviço que você utiliza. Então você pode personalizar aqui esse espaço. Mas tá aqui, o foco acaba sendo em conteúdo. Aqui passando para a TV aberta, temos um atalho no próprio controle. Detalhe, deixa eu mostrar para vocês o controle. Ele é o tradicional da TCL. O que eu acho legal é que ele vem aqui com atalhos para o Netflix, Prime Video, Globoplay, Disney Plus, YouTube, que eu gosto bastante, e também o TCL Channel, que é um serviço oferecido pela TCL, são canais gratuitos e você precisa apenas de internet para poder utilizá-los, eles são gratuitos. Aqui a gente também consegue ter ajuste de volume, troca de canais, dá para você acessar o botão Home e também temos o menu de configurações, onde você consegue ter acesso a essa área aqui no canto, que é uma característica do Google TV. Por aqui você pode configurar protetor de tela, fazer configurações rápidas de imagem, de conexão, selecionar a entrada também, né? Qual tipo de entrada você quer utilizar. E você pode também personalizar as configurações de conta e até mesmo acessar todas as configurações para você fazer um ajuste mais fino. Por aqui você consegue também ver algumas configurações de sistema, consegue checar o armazenamento. Olha só, armazenamento aqui temos um espaço total de 11 GB, onde para uma TV acaba sendo muito, então tem muito espaço aqui para você instalar aplicativos. E olha, é possível até utilizar jogos aqui, é bem interessante porque o sistema Google TV, que era o antigo Android TV, ele tem realmente suporte a muitos aplicativos, tanto o serviço de streamings de vídeo quanto de áudio também, jogos, como eu já falei para vocês, então o suporte acaba sendo bastante interessante. Entre os recursos de áudio aqui a gente tem a possibilidade dele ajustar automaticamente aqui o som quando entra um comercial que o áudio fica um pouco mais alto, ele consegue nivelar, então ele
Tem uma opção para deixar o som nivelado, ou não deixar com que ele fique muito forte, ou numa explosão, por exemplo. Tem a opção aqui do modo ambiente, que vai colocar um papel de parede, você utiliza a TV como se fosse um quadro, né, como uma espécie de decoração para casa. Então você pode deixar aqui a TV ligada no modo ambiente, vai mostrar a hora, a temperatura também, e vai deixar um papel de parede que vai sendo alternado. Inclusive você também pode utilizar as fotos da sua conta Google, já que você utiliza a conta Google para poder logar. Você também pode utilizar o controle remoto no próprio smartphone, dá para você instalar o aplicativo para controlar a TV diretamente pelo smartphone. Qual a previsão do tempo para hoje? Na sexta, em Bela Vista, vai estar ensolarado, com máxima de 32 e mínima de 14. Abra o YouTube. Abrindo o YouTube. E aqui voltando para a interface, ela tem uma boa resposta. Às vezes ela dá umas certas engasgadas, mas no geral aqui o comportamento é muito bom. Acaba sendo uma TV bastante ágil na hora de você navegar aqui na interface. Aqui também mostrando os principais aplicativos, ó, deixa eu acessar aqui o YouTube Music para mostrar para vocês. Então ele vai levar aqui alguns segundinhos, mas costuma ser rápido aqui, ó. Aqui já está no YouTube Music, por exemplo. Vou voltar aqui para a tela inicial, aqui acessando o YouTube. E olha só, os principais aplicativos estão todos aqui, o Netflix, Prime Video, Disney Plus, Globoplay. Tá aqui no YouTube, voltar para a tela inicial, acessar aqui o Max também, aqui mostrando o aplicativo do Max, deixa eu ir lá para a tela inicial e acessar também o Netflix. Então você consegue ter um acesso aí a uma grande variedade de aplicativos, o suporte acaba sendo muito bom, o Google TV é um dos melhores sistemas quando se fala em suporte a aplicativos e no geral a interface aqui se mostrou bastante rápida. Bom, então vocês viram aqui que a TCL P755 é uma TV que tem vários tamanhos, tá com uma interface bastante rápida, tem o suporte a muitos aplicativos e gostei também bastante da sua qualidade sonora. É uma TV que é boa para jogos, apesar que você só vai conseguir jogar a 120 Hz nas resoluções Full HD ou Quad HD, mas ainda assim acredito que seja uma boa funcionalidade, lembrando que em 4K o seu painel alcança no máximo 60 Hz. E olha, outro destaque acaba sendo o seu preço, isso porque esse modelo aqui, por exemplo, de 65 polegadas, eu consigo encontrar facilmente por menos de R$3.000, ali na faixa de R$2.900, R$2.950, talvez alguma promoção você até encontre por menos. E são vários tamanhos diferentes, né? Eu cheguei a pesquisar também o modelo de 75 polegadas que está saindo na faixa de R$4.200, então é uma TV que oferece tamanhos grandes por um preço mais interessante. Claro que ela traz um painel mais simples, um painel LED, acaba sendo a tecnologia mais simples, não traz suporte ao QLED, mas a qualidade de imagem é muito boa, a qualidade do som também acaba agradando bastante. E gostei muito do seu equilíbrio quando se fala em custo-benefício. Acredito que seja uma boa TV para quem quer uma qualidade de imagem legal, telas com tamanhos grandes, sem ter que gastar muito. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de deixar seu like. E você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!